Mais uma questão. Essa é nova, tá? A gente falou disso, mas a gente achou melhor formular para ir sistematizando. Quais que seriam os principais problemas, Bruno, na sua visão, causados pelo capitalismo? Os principais problemas, a partir daquilo que a gente conversou na semana passada, na verdade, nas últimas semanas, é que, com o objetivo único e exclusivo de produzir, reproduzir e acumular capital, com todos os efeitos que isso traz, positivos e negativos e tudo mais, você destrói nessa dinâmica as fontes de toda a riqueza possível, que são a natureza, os recursos naturais que você tem disponíveis, e o trabalhador, que é quem é capaz de produzir e consumir. Então você destrói a fonte daquilo que torna possível o acúmulo de capital. No limite, você destrói a possibilidade de continuar um projeto amanhã. Esse é o máximo de problema que a gente tem. A gente pode dizer que é uma dinâmica de um suicídio coletivo, mesmo que não seja intencional. Porque você vai destruindo as condições que você tem de se reproduzir para o dia de amanhã. Hoje, ou foi ontem, entre ontem e hoje saiu um relatório de que nós aumentamos, acho que 1 grau em relação ao último relatório, que faz uns 20 anos mais ou menos, da temperatura da Terra. Isso desestabiliza praticamente todos os ecossistemas ao mesmo tempo. No limite, carregando a gente para destruir todas as condições. Você pode produzir o quanto de riqueza você quiser. Se acabou as duas fontes, não tem para que ter produzido essa riqueza toda. Então, tá aí o grande problema do grande problema do grande problema. Destrói a natureza, destrói o ser humano, As o duas fontes trabalhador. possíveis de qualquer produção de riqueza. E é interessante, porque a gente pensa, nossa, isso é um problema tão atual, né? Isso está no Capital, no livro 1, capítulo da mais-valia relativa, mais-valia absoluta, não importa muito no momento o que significa cada uma das expressões, mas é um tema que já é vislumbrado. O capital desenvolve as forças produtivas à medida que solapa ou soterra as fontes de riqueza, a terra e o trabalhador, a natureza e o trabalhador. Cláudio, diga, querido. Então é interessante porque quando você falou da questão do meio ambiente, existe uma releitura do Istvan Meszaros, aquele Para Além do Capital, em que ele, exatamente um terço do livro ele fala sobre a exaustão do meio ambiente pela falta de freios do capital. É. Perfeito, perfeito, Cláudio. E é a exaustão pela falta dessa noção e da gente não discutir aquilo que ficou presente em toda a nossa conversa semana passada. Vocês lembram que era o problema da eficiência, que é ser eficiente. Então a gente é eficiente em produzir riqueza? Muito. Eficiente em desenvolver as forças produtivas? Muito. Às custas de tornar impossível a produção no dia seguinte. Então, essas dinâmicas são Você da vende hora. almoço, exatamente. A gente faz o contrário. A gente vende o almoço agora para ficar sem jantar, né? Ele até existe E essa comparação. o Bruno falou do suicídio coletivo, né? E a gente usou duas expressões para um artigo que a gente escreveu recentemente sobre a pandemia, eu e ele, um outro colega, é, que é o suicídio coletivo e o genocídio programado. São duas boas formas de caracterizar, assim, de qualificar. Porque é isso, né? É um jogo entre as duas coisas. Não que essa programação, como o Bruno está falando, seja muito, né, de longo prazo, nada disso, porque não é também, né? Porque é um outro tipo de racionalidade, né? Uma outra questão, gente. Essa eu acho que é bem importante e a gente pode Posso, aí. Fala, quem quer falar? Pode, claro. posso antes de você começar, assim, Deve, 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 deve. virar a página? Eu queria, na verdade, voltar, Bruno, porque isso que você disse nas palavras bonitas aí dos livros e tal, eu aprendi com a minha avó, que morava num sítio. E a minha avó, quando a chuva vinha de um determinado lado da casa, é porque ia chover 3 dias. E se viesse do outro lado, era só uma chuvinha passageira. E quando de domingo a gente sentava todo mundo em roda, né? Para poder lavar a batatinha, essa mandioquinha que a gente compra no mercado, a gente sentava para lavar enquanto ela explicava as coisas, né? Da roça. Ela falava assim: depois que pegar essa lavoura aqui, a gente precisa ter o tempo para deixar a terra descansar, porque se a gente plantar outra coisa, a gente perde.
E a minha avó sempre fez essa rotatividade da terra, né, de pensar todo esse processo da agricultura familiar e urbana. E eu tive um tio muito do esperto que ele não queria trabalhar na roça, porque trabalhar na roça é duro. Você já foi catar quiabo? Catar quiabo, você sai de lá tudo cheio de coceira, entendeu? Não tem banho que te limpa daquilo. E esse meu tio não gostava muito, não, da roça, da enxada, né, de esperar a terra. Então, ele comprou um caminhão, desde muito moço. Ele começou a passar no sítio da minha avó com o caminhão e no sítio dos vizinhos, pegar a produção, cada caixa R$ 10, e ele ia para o Ceasa. E ele chegava lá no Ceasa e ele botava um valor acima, né, do valor com que ele comprava, ele tirava o lucro dele dali. E aí ele descobriu que ele só vender nas bancas do Ceasa, ele perdia dinheiro, então ele comprou uma pedra. Comprar uma pedra significa ser o cara que compra do cara que atravessa do sítio para poder vender para o mercado. E ele comprou a pedra, então ele fazia tanta logística de passar nos sítios e trazer da terra do agricultor para o Ceasa, quanto de fazer do Ceasa para o mercado. Mas ele não chegou a abrir um mercado, né? E esse é o meu tio mais rico. Então, quando eu vou entender a questão da economia, eu olho para a minha família e falo, entendo por que meu tio que plantou é pobre até hoje. E entendo que meu tio, que foi o atravessador e foi para o Ceasa vender, é o cara mais rico da família, porque ele explorou a mão de obra da família para poder ganhar grana, né, em cima disso. Então é aí que eu expliquei o Karl Marx quando eu fui ler, eu falei, cara, tá aqui, ó. Eu só quis falar essa história para vocês, que às vezes a gente vai falar de Marx e o Marx está no nosso cotidiano. Senta com a avó e a avó explica. É isso aí. Como explica? Maravilhoso. Ei, Kátia, você fez essa história que você trouxe, maravilhosa. Obrigado por compartilhar de coração. Lembro uma coisa que a gente comentou na semana passada, que é às vezes que é um tipo de dinâmica do mercado que a gente não percebe. Porque a gente vê o produtor e o mercado. Mas é que nem a gente comentou, em toda etapa do processo produtivo, você precisa acumular de alguma maneira. Então, no caso lá, digamos que na roça lá, os quiabos foram vendidos para só o excedente vendeu, não pegou a produção toda não, foi só o que sobrou. Então, o pessoal fez ali, sobrou e tal. Vendeu por um valor. Aí teu tio ou qualquer outra pessoa, não vou personificar nele, não, o cara do caminhão foi lá, pegou o valor, pegou o quiabo e colocou o valor que ele vai cobrar do transporte, ou seja, do gasolina, do manutenção do caminhão, do próprio trabalho dele de dirigir, botou esse valor em cima e mais um tantinho, que é o salário que ele vai tirar para ele. Beleza. Levou para o mercado. Chegou no mercado, o cara do mercado vai pegar aquele, vai pagar o valor e vai colocar o valor a mais da energia de deixar disponível lá, do aluguel, se for no Ceasa, do aluguel da barraca lá do Ceasa, ou do funcionário que o cara tem, vai colocando todos esses valores e mais um tantinho, que é o que ele vai tirar para ele, tá, e botou para vender. E o consumidor, quando chegar para pagar, paga e, teoricamente, isso está sendo distribuído no processo. Mas aquilo que você começou, que era com quiabo, tinha um valor X. Quando chegou lá no final, chegou com o valor X mais um tantão. Nessa dinâmica, Ô, a gente vai Bruno, valorizar. o meu tio vende uma caixa de abacate com 30 abacates dentro por R$ 10. Quando eu chego no mercado e vejo um abacate R$ 10, eu fico com raiva e não compro. Porque eu falo, cara, o cara tirou uma caixa de abacate por R$ 10 e ele tá vendendo um só por 10 aqui, não quero. E Não consigo nem comer. sabe que é doido? Que a gente chega, por exemplo, se for mercado de bairro, sabe? Os mercados, no nosso mercado de bairro. O mercadinho, o cara tem a mercearia dele lá e tá vendendo, e ele tem que botar um preço alto, porque ele tem pouco acesso e ele tem muita conta para pagar. Tem o mercadinho dele. E o mercado do lado, que é um hipermercado, consegue muito de uma vez. E faz o preço cair lá embaixo. Pronto, aí os dois vão competir no mercado. Aí o abacate no meu hipermercado tá R$3,50 o abacate, e no mercado dele tá quase 10 conto. Aí você vai comprar onde? E o tiozinho que tem a Mais mercearia tá lá. barato. Na verdade, Pronto. nós devíamos nos organizar, Bruno, para fazer compra coletiva, entendeu? Assim, nós devíamos nos organizar enquanto comunidade para dizer assim, tá bom,
Eu moro num condomínio que tem aproximadamente 200 famílias. Se houvesse um pensamento, né, de dizer, ok, 200 famílias consomem quantos sacos de arroz? Quantos de feijão? Quanto de óleo? Nananã. Então, quer dizer, a gente podia ir direto no produtor e fazer uma compra coletiva e chegar aqui e distribuir. Aqui no condomínio, isso acontece não com comida, isso acontece com produto de limpeza, que as mulheradas aqui que adoram a limpeza, elas compram coletivamente um produto mais barato e acaba dividindo aqui e sai melhor, assim, para todo mundo. Mas imagina se a gente Então, fizesse e é um interessante que processo de assim, compra coletiva. aí vocês pensam, né? Você tem, a gente falou de 3 dimensões, né? Produção, distribuição, consumo. Se você passa a fazer uma compra dessa forma e organizar uma comunidade para fazer compras dessa forma, você está interferindo diretamente numa dessas dimensões. Então, você tem que. Esse acho que é o movimento que a gente está tentando fazer aqui. Você está interferindo nessa dimensão. E aí você já começa a ter uma possibilidade de começar a pensar em outras estratégias, e você interferiu em uma dimensão. Então, mas a tecnologia, ela está fazendo isso sem a gente perceber. Porque ela está entregando isso a partir dos aplicativos. E quem falou isso para mim foram as meninas que trabalham comigo, dizendo, se eu comprar e te indicar para comprar o mesmo leite condensado que eu estou comprando, eu não sei como funciona bem essa tecnologia, eu até mandei uma vez para o Cláudio para ele dar uma olhada, a gente vai pagar 68 centavos nesse Então, leite Kátia, agora olha condensado, só. que está R$ 6 lá no Eu mercado. sei. Então, e de fato é assim. Agora a pergunta para a gente ir avançando é o seguinte: o que que vocês vão fazer com o excedente? Com o que vai sobrar? Porque vai sobrar dinheiro, certo? Você ia Vai comprar. no cinema. Ah, tá. Não, a gente vai precisar conversar sobre esse assunto. Né? Porque é o seguinte: essa é a questão, Kátia. Né? Ou vai trocar o celular, né? O que que você faz com o excedente? Você interferiu no consumo. Você Eu vou para subverteu. Recife recolher para o Santos, fazer uma chuva. Então tá bom, já já a gente prossegue essa conversa. Mas o caminho é bom, tá, Kátia? Só precisamos pensar, quando chegar no fim deste caminho, qual vai ser o destino dessa verba. Mércia, diga, querida. Então, eu acho que dialogar sobre essa questão de capital, Marx, eu acho que sempre é um nó quando a gente não tem na base essa discussão de economia, né? Até economia familiar, doméstica, porque eu fico pensando, então, de aonde nós queremos chegar nessa discussão, quando eu penso que parece que a gente concorre totalmente. Se eu vendo, eu pego o abacate e eu falo, eu tenho que ganhar em cima disso, eu ponho mais R$ 1 ou mais 50, então vira uma concorrência. A gente do movimento, nós aprendemos que, na verdade, quando se ganha um bolo, a gente reparte por partes iguais. Não eu dou uma parte maior para a Suzy e uma menor para o Bruno, né? Dentro de uma visão de divisão. E aí a minha pergunta é o seguinte, porque eu lembro que práticas de movimentos populares, entre eles, entendiam que a forma de organizar para combater uma exploração seria até via por sindicatos, né? Porque eu estou pensando aqui agora o seguinte, quando eu militava nos anos 80 na Paraíba, em que a gente estava articulando as trabalhadoras de roupa e as domésticas, que elas travavam no Rio, porque elas eram tão exploradas que a gente começou a dialogar o seguinte, então todo mundo decidia por quanto lavava uma trouxa de roupa com 10 peças ou 20 peças. Isso foi um avanço a ponto de articular o sindicato das lavadeiras e as domésticas entraram na mesma linha, que agora está desmontando, não estão mais contratando doméstica. Então, eu pergunto, né, que assim, aí nós estamos falando aí de capital, nós estamos falando que eu tenho que produzir mais para ter, senão eu não tenho. Nós trazemos uma experiência, eu acho que foi o Cláudio que falou, aqui a gente primeiro come para depois falar, eu não tenho mais a janta hoje, né? Eu não penso na. Então, assim,
como é que se dá isso? Eu acho que eu queria entender, porque assim, então, qual é a proposta? Ao mesmo tempo, me desculpe, eu sou apaixonada por Cuba, por todos os problemas que ele tem, com toda a forma de sistema, com todas as críticas, mas é porque me faz pensar, eu tenho vontade de conhecer quando, se, de repente, você chega lá, todo mundo tem acesso à educação para ser o que ele quiser, ou engenheiro, ou médico, ou doutorado, ou mestrado, porque é gratuito, e o próprio sistema de lá garantiu essa inserção e que tem uma referência, quando nós temos dentro de um modelo capitalista dentro do Brasil, que parece que eu tenho que entrar nessa concorrência. Não sei se me fez entender a minha Entendi, Mércia. pergunta. Eu vou falar um pouquinho, depois o Bruno responde. Mércia, acho que é super importante sua pergunta, porque a gente vai ajustando aos poucos. Então, vamos pensar no seguinte, Mércia. A gente está aqui numa proposta de pensar em uma economia política que seja em uma perspectiva popular, o que significa que ela é anticapitalista. Tá, mas então por que que a gente está dizendo como é que o capitalismo é? Por que que a gente está descrevendo como que o capitalismo funciona? Por que que a gente está explicando como é que funciona a produção do capitalismo, a distribuição do capitalismo, o consumo do capitalismo? Porque a esquerda só sabe criticar e não sabe o que está criticando, Mércia. E a gente entende que nós não vamos conseguir sair dessa situação enquanto a gente não entender o que é que a gente está, com o que a gente está lidando. Então, assim, eu não pus a Mercedes Sosa à toa hoje, né? Como você mesma colocou lá no chat. É um monstro muito grande. Então, assim, o que acontece? Quando o Bruno descreve que o objetivo do capitalismo é única e exclusivamente acumular, 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 produzir, 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 para acumular, acumular, acumular e produzir, 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 porque não tem outro objetivo, o capitalismo não tem outro objetivo, é porque as pessoas precisam entender isso. Porque junto com os discursos sobre o capitalismo, vem um monte de outras coisas que não são verdadeiras, que vêm com o discurso de que é progresso, é desenvolvimento, é crescimento, etc. e tal. Então, assim, o movimento eu vou descrever para saber o que eu posso fazer com isso. Por isso que eu brinquei com a Kátia. Quando o Bruno fala, olha, eu tenho 3 dimensões, eu tenho consumo, eu tenho distribuição e tenho consumo. Então, qualquer tipo de proposta de economia política numa perspectiva Produção popular primeiro. tem que atuar nas 3. Produção primeiro. Produção, distribuição e consumo. Isso. Produção, distribuição e consumo. Qualquer proposta de uma economia política em perspectiva popular anticapitalista tem que atuar nas 3 frentes. É claro que isso não é tarefa de uma pessoa, não é a tarefa de uma comunidade. Porque se eu atuo numa frente só, eu não consigo enfrentar algo tão monstruoso como é o capitalismo. Então, assim, quando a Kátia traz essa perspectiva, a última agora, né, de comprar coletivamente, conseguir ganhar uma reserva, né, que pode sobrar e que pode ser usado para outras finalidades, né, políticas de formação, tem 1000 coisas que pode fazer com essa grana, inclusive investir na produção justa, né? São caminhos que muitas comunidades têm usado. Então, é isso. Eu faço sobrar no consumo com uma subversão do sistema, usando o próprio sistema, para me sobrar recurso para que eu possa investir na produção de uma outra forma. Então, o que você traz, Mércia? Eu acho que tem um pontinho também, assim, Suzy, que é a questão da necessidade desse ciclo produtivo. Porque você só vai se organizar a partir de uma necessidade em comum. Né? No caso, eu pensei aqui, lógico, na questão da alimentação, porque todos temos a necessidade de alimentar-se. Né? Mas no caso da tecnologia assistiva, por exemplo, a necessidade de adquirir uma tecnologia assistiva é a própria deficiência. Né? Mas é muito importante, só para concluir, Márcia, que a gente não tem que entrar na concorrência. A gente não tem como fazer da forma, não tem nenhum motivo para a gente fazer desta forma. O que a gente precisa é construir as bases para essa superação. O problema, gente, é que, no geral, as formações anticapitalistas é uma lista de denúncias. E só isso. E, gente, as denúncias vocês já sabem.
Isso aí. Se a gente começar a fazer uma lista aqui das denúncias, cada um aqui tem uma lista de 10, né, 20, 30 mil coisas que a gente pode começar a denunciar. Eu acho que esse é o movimento. E o problema é que as denúncias já estão ficando meio envelhecidas, né? Inclusive, assim, no momento atual, que a gente está com esse discurso, como eu poderia dizer, tem uma falência, né, da maneira como muito discurso, né, a gente está muito bombardeado por muitas coisas, fica complicado mesmo. Então, acho que assim, a gente precisa tentar entender algumas coisas e para conseguir avançar. Mas é isso, Mércia. Então, acho que isso é muito importante. A sua pergunta é super importante. Quer dizer, a gente está fazendo uma descrição para ver se a gente consegue fazer aí sim, de fato, falar, bom, é isso que eu tenho que mudar, né? É isso que eu tenho que tentar alterar. Então, eu acho que daqui vai sair uma revolução. Espero. Desse grupo aí. Não espero menos que isso, Mércia. Não espero menos que isso de nós. Acho que a Marília quer comentar, não sei se o Júlio queria falar também. Ok. Vamos lá, Má. Eu fiquei lembrando aqui, ouvindo vocês, eu lembro que na minha infância, foi anos 80, né? Aquela coisa da inflação absurda e o salário não chegava até o final do mês. Eu morava num prédio e aí o povo se juntava para fazer compra e dividia a compra, enfim, porque tinha que fazer compra de mês, e aí procurava no atacadão, que era mais barato, enfim, isso um pouco que a Kátia trouxe como uma experiência de consumo. Né? E aí eu fiquei lembrando dessa história, que vem realmente da necessidade, porque ninguém ali discutia meios de produção, nem o capitalismo, nada. Era assim, precisamos comer, precisamos dar comida para os filhos, vamos juntar aqui, vamos comprar. Eu fico pensando hoje, assim, lembrando dessa história, ouvindo vocês, assim, eu fico pensando nesse desafio que a gente tem de ter alguma experiência que nos ilumine, sabe? Então, quando a gente pensa nessa cadeia, produção, distribuição e consumo, o que vem na minha cabeça são os povos, são as comunidades do campo, né? A gente tem aí o MST, a gente tem grandes referências, estou falando do Brasil, que fazem essa discussão e que tentam uma alternativa a esse sistema. Como que a gente pode pensar nas comunidades urbanas? Porque o processo dos anos 80 para cá, da minha infância para cá, né, o Brasil é um país urbano de terceiro setor. Grande parte da nossa massa, né, nossa população é uma população eminentemente urbana, porque o agro é pop, é tech, é tudo. Então a gente não tem também essa relação com o campo. E aí, essas experiências urbanas de produção, distribuição e consumo ficam sempre parecendo uma coisa meio ananaíra, sabe? Tipo, vamos fazer lá na Vila Madalena uma horta urbana, vamos pensar como é que a gente pode pensar com a cabeça voltada para as periferias, de fato. Uhum. Enfim, eu sei que é uma ansiedade aí, ouvindo vocês falar, eu acho que a gente pode pensar um pouco juntos nisso. Não sei se o Júlio tinha aberto o microfone sem querer, se ele quer fazer um comentário também. Senão eu já vou emendar aqui. Emenda para mim. Fala aí, Júlio. Fala, Júlio. Tá ouvindo a gente, Júlio? Se quiser, abre o microfone. Se não vai falando, Bruninha, depois ele abre. Então, eu vou para o seguinte. Antes da gente pensar nos projetos, eu acho que isso que a Suzy comentou é fundamental, a gente descrever os processos. O que não significa que a gente vai, então, dizer que tudo que é feito dentro de um movimento social, de um sindicato, de uma luta de trabalhador e trabalhadora, de uma organização, de uma comunidade para ficar viva, ou para ter no mínimo de dignidade, seja invalidado. Ao contrário, qualquer benefício gerado na nossa luta, na nossa organização, gente, é o mínimo para viver. Eu não estou falando de, tipo, luxo ou de, nossa, que perdi, não, é o mínimo para viver. Agora, continuar atuando nos nossos trabalhos cotidianos de movimento social, na organização sindical, dentro do partido, dentro de sei lá mais onde, não impede de analisar, ou não pode ser um impeditivo, da gente analisar e ver quais são os problemas que vão para além da nossa atuação. Que, inclusive, não estão na nossa mão.
Por exemplo, eu não decido como vai ser o processo da produção nacional. Ninguém aqui decide, mas o que não significa que eu não posso entender como funciona esse processo. E discutir com os meus pares de como a gente pode se organizar, quais são as coisas que são mais viáveis, quais são os critérios que a gente vai ter para fazer uma escolha, seja ela eleitoral, seja ela dentro de um projeto social, seja ela mais dentro de parâmetros que entendem cada vez melhor como se dá o processo da produção, o processo da distribuição, o processo do consumo, como isso não depende da boa vontade de alguém ou não, mas é uma dinâmica social que está para além das preferências de quem toma decisões, para a gente poder entender essas dinâmicas e poder fazer a crítica no lugar certo, e o que não invalida continuar atuando como sempre atuou, e também fazendo suas correções e tal. Porque se a gente, a cada grande desafio, bloquear o que a gente está fazendo, como se isso aqui não está servindo para nada, a gente não entendeu que isso aqui serve para muito, porque cada pessoa que é atendida é uma vida que está podendo viver melhor, uma organização melhor, e a gente tem que valorizar cada luta de suor derramado para que aquilo aconteça. Agora, isso nunca será o suficiente ou o único caminho viável, porque quando eu olho como cidades dinâmicas, eu faço a crítica e falo, peraí, isso aqui é muito mais complicado, depende de mais gente, depende de trabalhadores do mundo, univos, o que é uma coisa gigantesca. Então, quer dizer, a gente não pode ter essa sensação de que somos deuses tomando as decisões sobre o mundo e capazes de organizar ele, de maneira alguma. Então, perceber essas dinâmicas é cada vez um laço social mais forte, relações de fraternidade que precisam ser muito mais fortes, um tipo de organização social que depende realmente de propor coisas que solucionem de maneira mais interessante os nossos problemas. Então, esse processo de descrição ele é fundamental, de percepção desse movimento ele é fundamental. Porque, óbvio, a gente fica ansioso e quer resolver as coisas, pelo amor de Deus, é para ontem, não é para amanhã que a gente precisa resolver as paradas. Agora, não é para amanhã que a gente vai derrubar o capitalismo, mas é para amanhã que a gente pode garantir a comida para alguém, melhorar a vida no condomínio fazendo uma compra coletiva, melhorar a conscientização da galera das organizações sociais. Pronto, isso dá para fazer para amanhã. Então a gente vai fazer. Agora, não se pode perder de vista quais são as grandes dinâmicas que a gente enfrenta, né? A gente perceber, por exemplo, e eu queria muito usar a expressão que a Marília trouxe, porque eu acho muito legal. Ajuda a perceber um monte de coisa. A gente vai pensar nas nossas cidades. Como eu vou pensar no âmbito urbano? Hoje, a gente diz, nosso país ele é majoritariamente urbano. Isso não é bem verdade. Ele é majoritariamente em urbanização. Porque 70% da população não tem acesso à cidade. Como é que eu vou dizer que o país é urbanizado? Enfiei gente dentro de uma cidade. Não urbanizei ninguém. Então, a gente está em processos que tem muito a ver com o nosso capitalismo brasileiro, que a gente precisa entender como ele é, para não usar um modelo de fora, por exemplo, a cidade europeia, e agora a gente está vivendo como se fosse uma cidade. Não. O que se chama de urbano, de cidade, é dentro de uma dinâmica específica, de um tipo de capitalismo, de um tipo de exploração, de um tipo de luta social, diferente da nossa. A gente olha para a nossa história de dependência, de um capitalismo muito peculiar. A gente não tem os acessos, o tipo de... Então a gente precisa entender como isso se deu. A gente viveu esse processo todo de urbanização, que continua em urbanização, porque a gente não temos direito à cidade, não temos acesso à cidade. A cidade não foi feita para ter trabalhador, nem para melhorar a dinâmica da produção, nem melhorar a distribuição, nem facilitar o consumo. Quer dizer, dentro da própria lógica do que seria interessante para o capital, parece que não funciona, parece. Então, essas dinâmicas a gente precisa discutir elas e entender bem elas. E para isso, então, começa com esse processo. E aí eu estou fazendo toda essa volta porque é o merchan de hoje, que já a gente vai discutir a particularidade da nossa maneira de organizar a sociedade dentro dessa dinâmica capitalista. A gente está dizendo em questões gerais, essa dinâmica da produção, distribuição e consumo. E no Brasil, como isso se dá? Nas nossas cidades, como que isso se dá? Para a gente entender melhor ainda a dinâmica, mas aí depende desse processo descritivo, passo a passo, para ir vendo as dinâmicas, para a gente daí ir se posicionando, o que não é fácil, vou ser particularmente. Deixa eu fazer uma ponderação rapidinho, Bruno, só pegando o gancho da Mar, porque assim, eu compartilho, né, muito das angústias dela, e eu sou bem pragmática também, né, tipo, eu sei que e tenho essa ansiedade também, né. A gente conversou um pouquinho na semana passada, né, sobre experiências de economia solidária, né, e que tem algumas que são muito pouco efetivas, porque acaba organizando grupos, às vezes, só em torno de geração de renda pontual, e aí, claro, resolve a vida daqueles indivíduos, mas não necessariamente você vai entender que aquilo vai ter uma mudança mais estrutural.
Mas só para pegar uma questão, Má, que eu acho que resolve bem. Eu mencionei para vocês, inclusive até convidei ele, se for possível, um colega nosso de um grupo de pesquisa que a gente tem há bastante tempo, que fez umas experiências muito interessantes no Paraná. Eles chamam de economia solidária, mas, na verdade, eles criaram uma coisa bem prática e bem deles. São cidades, né? Ou seja, então, é essa situação que o Bruno está falando, né? Enfim, espaços urbanizados, né? Em cidades como a nossa aqui. E o gancho foi justamente o que a Kátia trouxe em relação à compra coletiva e a Marília trouxe também. Porque, assim, como que eles começaram a fazer? O primeiro passo foi fazer compras coletivas. Porque, assim, não existia a menor possibilidade daquelas comunidades começarem a mudar a produção. Porque não tinha como. Não tinha por onde. Não tinha o que fazer. Então, eles começaram pelo meio possível. Vamos comprar as coisas juntos para poder comprar mais barato. Ok? E aí, só que começaram a fazer isso dentro de um grupo grande. Ao começar a fazer isso, começou a sobrar dinheiro, né? Situação simples e óbvia, né? E aí, por isso que eu brinquei com a Kátia, né? O que você faz com esse excedente? E eles têm uma experiência, eu lembro a primeira vez que eu ouvi ele falando sobre isso, ele falou, bom, compramos lá macarrão, por exemplo. Compramos macarrão em larga escala e com isso conseguimos, em grande quantidade, conseguimos um preço muito mais baixo e aí sobrou um recurso que nunca, né, aquela comunidade teria. E o investimento foi especificamente em equipamento para fazer macarrão. E o investimento foi justamente para contratar algumas pessoas da comunidade para começar a fazer macarrão. E a partir daí eles foram fazendo esse movimento. Então, assim, é uma experiência muito simples, gente. Ela é muito simples, mas ela foi investida. Então, ou seja, eles partem do consumo, eles geram um recurso excedente, e aí eles compram equipamentos e eles passam a controlar a produção dentro daquele grupo, certo? E aí, lógico que essa distribuição vai ser justa, né? Não vai ter lucro, não vai ter atravessador, tudo isso que vocês falaram, né? E aí esse ciclo ele foi sendo alimentado e depois fizeram redes com outros produtos e outras coisas. Então tem toda uma preocupação com isso. E é lógico que essas trabalhadoras e esses trabalhadores também não estavam sendo explorados, foi criada uma outra forma da relação com o trabalho. Então, é uma experiência muito simples, mas que acabou se tornando uma experiência bastante grande, né? E é um exemplo, gente, não é solução para nada, mas assim, acho que responde um pouco essa inquietação da Marília, de uma coisa que foi feita às avessas, né? Eu diria, porque começa pela ponta do consumo, mas foi uma forma de tentar criar uma solução dentro do espaço urbano, já que se fosse outro espaço, poderia ter começado pela produção, como muitas vezes o pessoal do MST consegue fazer. Porque aí tem a terra, quando tem, né? Tem a terra. Se tem recurso, aí começa pela produção, que muitas vezes não é o nosso caso. Como a Marília disse, a não ser que a pessoa resolva fazer lá a permacultura no seu quintal, que não vai resolver nada. Vai resolver por causa da prática cultural, mas não vai resolver o problema. Eu chamei até ele lá para vir contar com a gente, porque foi uma experiência que não foi pequena, e ela inclusive, existe ainda. Então, assim, tem umas coisas interessantes. Não é nem, acho que eu não pensei nem, gente, tanto em explorar a questão política, é mais para a gente entender mesmo os processos, sabe? E ver. Agora, vocês viram que no meio disso, muita coisa pode dar errado, né? Inclusive, começar a explorar o trabalhador lá na ponta que vai trabalhar para você, entendeu? Para fazer o macarrão, ou seja, por isso que essa coisa, né, é complicada. Para Mas, chegar ao trigo. Marília Abril, Ah, também, se quiserem fazer ponderações, Kátia. Eu tenho um grupo de amigas em Campinas, que são da Associação das Profissionais do Sexo. Eu já falei das minhas amigas da Associação Mulheres Guerreiras em algumas reuniões. Talvez aqui já tenha alguém que tenha me ouvido falar. E a Associação das Profissionais do Sexo fica lá no Itatinga e organiza as mulheres que trabalham com prostituta. Né? E aí, vocês conhecem uma marca chamada Daslu? É uma marca fina, caríssima e tal. E as meninas tiveram uma puta ideia. Era. Elas Faliu, né? criaram a Daspu. E aí, e aí tinha desfile das putas. Né? Eu já fui em alguns desfiles, inclusive já desfilei. Da grife da Associação Mulheres Guerreiras, Daspu,
que fazia uma geração de renda para que elas pudessem pagar advogado, pagar contador e fazer defesa das profissionais do sexo quando envolvidas em algumas situações que necessitavam de defesa e, enfim, vítimas muitas vezes de violência doméstica, de violência urbana e tal. Mas por que eu estou fazendo esse comentário, Bruno? Porque o capitalismo me ensina que para você ser uma pessoa de sucesso, você precisa se dar bem na vida. E você se dá bem na vida quando você faz algumas coisas sozinho, entendeu? E ganha um dinheiro mais do que as outras pessoas, e aí você consegue ter um sucesso, certo? Ele defende que para você conseguir alcançar, você precisa ir só. E a gente percebe que tudo que dá certo é junto, né? O MST não é um MST porque foi uma pessoa lá e falou, vou ter uma grande ideia. Não, ele juntou um grupo de pessoas e falou, peraí que nós precisamos da reforma agrária da terra, né? O movimento de rádios comunitárias discute a reforma agrária do ar, que é a questão do espaço de mídia para que a gente possa se comunicar e não estar nas mãos das grandes emissoras e corporações de comunicação. A gente aqui, se a gente parar para pensar um pouquinho, eu queria ouvir a Cleide, inclusive, porque a UNAS nada mais é do que a união das associações de moradores de Heliópolis. Então, assim, juntas as associações falaram, peraí, que nós vamos ter que fazer um negócio aqui que só morar não vale. A gente precisa de creche, a gente precisa de serviço que atenda a gente e que atenda os nossos filhos. Então, a gente, pensando em romper com a questão do capitalismo, a gente não consegue romper sozinho, a gente consegue romper junto. Com certeza. Cláudio, quem mais? Mais alguém quer falar antes da gente prosseguir? Não, eu só queria lembrar, assim, reforçar essa questão que, assim, a gente precisa de repertórios, de experiências, assim, nada me tira isso da cabeça, porque as experiências existem nesse âmbito da micropolítica, sabe? Às vezes nem é tão micro assim. Quando a gente começa a pensar nas políticas públicas para a cidade, eu fico lembrando, por exemplo, entre mil contradições, mas, por exemplo, o governo do Haddad na Prefeitura de São Paulo, ele fez compras de merenda escolar de pequenos agricultores, quer dizer, existia ali uma política que incentivava uma outra forma de produção, né? Eu fico pensando, por exemplo, eu como diretora de escola, eu tenho que fazer compra todo mês, a prestação de contas é um inferno, e a gente fica sempre numa luta, eu preciso comprar da comunidade, eu preciso comprar de quem produz dentro da comunidade, mas a política pública não é elaborada para isso, quer dizer, depois eu não consigo prestar conta, né? Então, de que forma que essas pequenas ações políticas, que na verdade não são tão pequenas assim, mas que são possíveis, o tal do inédito viável, né? De que forma que a gente pode ter mais clareza disso para poder reivindicar em planos de governo, na Câmara Municipal, com os vereadores que estão lá. Volto para o meu pragmatismo. Eu acho que tem políticas que são acessíveis e são possíveis para a cidade e a gente precisa ter referência, a gente precisa ter referência histórica para poder fazer propostas. Né? E então... isso, Má, e tem que estar. Mas acho que assim, a gente consegue já chegar nisso a partir do momento que você pensa. Eu preciso estar atento em como é que a produção acontece e de quem eu vou comprar. Isso é muito simples, mas, no geral, hoje a gente tem uma esquerda que foca, por exemplo, praticamente a crítica ao capital na distribuição. Basta distribuir a riqueza. A gente já vai chegar nisso. É um discurso quase que reinante no Brasil. Basta distribuir a riqueza, ou seja, não importa a forma da produção. Pode ser no capitalismo mais sanguinário do mundo, o problema é a distribuição da riqueza. Não, gente, esse não é o único problema. O problema é esse que você acabou de falar. A gente, por exemplo, tá fazendo uma gestão agora de um recurso de emenda parlamentar, dinheiro público, para aplicar em Heliópolis. Aí eu quero contratar uma empresa para fazer um vídeo de um registro do nosso documentário. Posso contratar um menino de Heliópolis? Não, não posso. Não posso porque a fundação do raio, não vou xingar ninguém aqui, não deixa. Né? Esse é o ponto. Mas para eu fazer isso, eu tenho que estar atento à produção. Então, assim, gente, esse movimento que a gente está fazendo aqui, ele é muito importante. Como é que, minimamente, para você lutar contra o capital, minimamente, você tem que estar atento às 3 dimensões.
E a esquerda caia numa armadilha da distribuição, que o problema é só aí. E E acho que que esse tem, é desculpa, Suzy, acho que a gente tem que chamar o Lula para bater um papo também. Desculpem, eu preciso dizer isso, assim, porque esse pacto que foi feito lá em 2000 e alguma coisa, ele botou a gente nessa situação, e a tal da autocrítica, nesse sentido, para nós e aqui entre nós, precisa acontecer, né? A gente precisa falar disso sem pudor, assim, sem medo, porque a gente precisa Mas, melhorar. Marília, ele fez isso sabendo. Sim, foi uma Foi opção, uma e foi talvez, escolha. Foi uma e talvez nem tivesse escolha, né? A gente sabe de Não, tudo não, isso. exatamente. Foi uma Ai, escolha. Marília, minha emoção não vai dar conta, Marília. Se o Lula estiver aqui na reunião com a gente, desculpa, eu vou falar tudo com ele, mas menos as merdas que ele fez, entendeu? No governo. Então, gente, o problema é que assim, a gente não está falando do inédito viável, então, tem só aqueles momentos das escolhas viáveis, né? Eu acho que o que se colocou ali foi isso, né? Porque assim, não foi o Lula de 89, né, que ganhou, certo? Tem que chamar o Também Zé não foi o Lula de Dirceu. 94. Vai saber explicar muito melhor. Para. Eu acho que assim, a gente tem o acordo que foi feito ali foi um acordo. A carta aos brasileiros é um acordo. Gente, nós vamos fazer a população mais pobre comer, ter acesso à educação, viver melhor, e essa tarefa foi Viajar, cumprida. Essa pegar tarefa foi avião, cumprida. Quem que vai negar que não foi? Ele cumpriu o ter prometido, carro. certo? Então, mas só uma pimentinha, só um temperinho aí. A Catinha falou das PU, mas teve uma visita de jovens periféricos na Daslu, neste mesmo momento. Quer dizer, foi no momento em que se assinou o pacto. Teve essa simbologia também. Vamos entrar na Daslu com os jovens da periferia. Então, mas Então, ó, veja assim, só. Mas Acho ó, que o na acordo é questão, muito. Suzy, O acordo. Suzy Fala, Maria, Cleide, fala. eu tenho certeza, Vem, por exemplo, na questão do Lula, se, por exemplo, se não faz desse jeito, não governa. A gente viu a Dilma, porque ela foi contra os bancos, diminuiu os juros, o que fizeram. Então, ele não ficaria mandato nenhum. Isso a Não gente está ficaria. vendo aí. Nem teria Né? sido Tudo que vai eleito. acontecer. O Bolsonaro, tudo o que ele faz, na verdade, ele está garantindo o quê? Tirar todos os direitos. Ele ainda está aí porque está passando essas coisas. Então, a gente sabe que teria que ter uma revolução mesmo. Enfim, não tem outro jeito, sabe? Os ricos não vão abrir mão. Tanto é que não abre mão nem para dividir, não é nem dividir a riqueza. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando se eles pagassem os impostos que deveriam pagar, se eles pagassem os impostos de renda que deveria pagar. Né? Então, assim, é disso que nós estamos falando. Então, acho que no nosso país, a gente não tem. Eu não me iludo, para mim, eu não tenho ilusão que vai ter aquelas mudanças sem derramar sangue e matar meio mundo de gente aí que não vai abrir mão. Eu não tenho. É porque a gente acha que, bom, o mínimo que a gente quer é pelo menos ter dignidade. Eu acho que eu vi já. Lembra que a gente ouviu da Marisa, né? É uma pessoa rica aí do mundo dos bancos. Ela falou isso, que dá para lutar por dignidade. Né? Eu acho que não vai além. Dado que hoje, na situação, até que é demais, eles acham que é demais para o nosso povo. Então, eu vejo isso na questão do Lula, do PT, né? Eu acho que acho que esse é o ponto, gente, que a gente precisa começar a pensar, né? Quer dizer, que quando você tem uma situação histórica, o que você... Eu chamei de escolha aqui, mas de fato é um nome difícil de usar, né? Mas a decisão que foi tomada, ela foi em relação a uma situação muito clara, né? Acho que como a Cleide colocou, se tivesse sido de outro jeito, provavelmente nem teria sido eleito, na verdade, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Mas, assim, Cleide, eu também já acreditei, assim, que a transformação só poderia acontecer por uma revolução política, e fui aos poucos mudando a minha visão. Eu acho que eu acho que assim, todo movimento político ele é super importante porque ele dá força para a gente ir conseguindo mobilizar as comunidades para fazer outra coisa. Mas eu ainda acho que a gente tem possibilidades de justamente tentar controlar um pouco esse processo e ficar menos dependente do grande capital. Porque a gente está rendido.
né? E esse é o ponto. Acho que a gente precisa sair dessa relação de subserviência, e a gente pode tentar encontrar caminhos de fazer isso. Isso é uma solução que a gente tem que encontrar juntos, né? Não tem muito outro jeito. Mas esse é o cenário. E acho que aí, gente, a gente chega num ponto importante, né? Até que ponto que isso é... Quando a gente fala dos projetos do PT, assim como a gente falou já no ano passado, na aula passada, a gente não está falando exatamente de anticapitalismo, a gente está falando de uma outra coisa. A gente vive numa sociedade que ela tem muitas outras questões. Então, tem muitas outras soluções que você tem que encontrar muitas vezes para fazer com que a população coma. A gente, acho que assim, o programa do Lula foi muito claro, né? Desde o começo. Então, isso é muito importante. E isso não é depreciar o programa, mas muito pelo contrário, é dizer o que é dentro das condições do que se apresenta, né? E tem muita coisa para a gente ir, né, costurando. Ó, Mércia levantou a mão e o Edson também. Digam, queridos. Então, primeiro, eu acho que é nessa linha mesmo, eu acho que a partir, nós estamos falando agora, acabou entrando pelo governo Lula, eu acho que era uma proposta na qual nós acreditávamos, e, ao mesmo tempo, eu acho que repensar a distribuição de renda, seja ingenuamente na época que nós acreditamos, e era se discutido nas comunidades eclesiais de base, né? Era apoiado por muitas linhas de teólogo, filósofo e usólogos da vida, e isso acho que construía dentro de uma postura que, no momento, era estratégia, eu acredito. Mas eu não esqueço nunca da primeira palavra, da palavra quando o assessor do Lula, eu acho que o primeiro foi o Boff, e depois até ele lançou um livro que colocava um pouquinho, que a questão que permeava dentro da discussão desses movimentos é que a gente acreditava que precisava ganhar o poder para que as coisas pudessem ser interferidas, ser mudado com uma proposta de mudança até de sistema, e o povo não foi. Então, eu não sei se é isso que a Suzy quer dizer quando ela fala assim, olha, na verdade, a gente fica como é que fala? A gente fica de rebarba atrás dos governos, e na hora que ele ganha o poder, o que nós fazemos com a autonomia da população, da comunidade que tem? Então, nesse momento, eu penso nas ameaças às instituições que atendo aí, as articulações. Então, o que eu acho que a gente precisa refletir, e eu acho que tem contribuído esse momento aqui, que é assim, então, no qual governo eu vou acreditar e de que forma, e de que postura eu tenho que ter? Porque, assim, na verdade, o povo vai continuar passando fome, eles estão passando fome. Está tendo um desmonte social. Alguém vem como uma proposta de Salvador. A gente já vê aí nas mídias dizendo nem o radical da esquerda, totalmente da esquerda, nem o radical de quem está aí, que está soltando fumaça no Senado. Então, eu fico pensando, discutir, a gente pensa mesmo de que forma a gente pode articular de uma autonomia popular, independente disso. E como que nós vamos fazer isso? Porque eu peguei bem forte isso que você está trazendo, até para a gente se policiar, que a gente critica, né? Olha, nós não estamos aqui, nós sabemos criticar tudo, né? O sistema, a forma que está organizando. Mas qual a contrapartida? Porque nós estamos aí à beira de uma eleição. Nós estamos aí à beira de uma discussão de que a gente precisa ter pé no chão, e eu tenho que ter clara essa autonomia de independente do governo. E na época lá de SEBs, Comunidade Eclesial de Base e tal, a gente discutia isso, essa autonomia, que a gente sabia que o nosso governo ia ganhar, entrou lá, teve que fazer acordão, da forma que fez o tal do acordão, fez, mas o que nós fizemos? Né? O que nós fizemos? Então, acho que eles queriam contribuir para a gente refletir. Obrigada, Mércia. Edson, diga, querido. Então, as suas provocações, Suzy, está me fazendo, assim, matutar bastante, né? Porque quando a gente fala de ação, né, uma ação anticapitalista, a gente sempre pensa em política, né, na ação política. E nos últimos tempos,
eu tenho feito um movimento muito de entender, de tentar entender o que é o fascismo, sabe? Porque eu acho que a situação que a gente vive é uma situação proto-fascista, assim, no mínimo, né? Então eu penso muito na ação política e na formação política mesmo, né? Formação através da educação popular, através do que era na década de 80 dos núcleos de base, por exemplo. Daí eu fiquei pensando muito na fala que eu tinha de um professor de História Moderna, né, lá no curso de História da Unesp, em que ele ficava fazendo algumas provocações para a gente, assim, era um professor bem conservador, falava umas coisas bem toscas mesmo. Daí tem uma vez que falou assim, mas vocês estão achando que o capitalismo vai ruir, assim, de uma hora para outra? O capitalismo passou por séculos de construção, né? Então, se a gente for pensar, né, o que é o capitalismo, parece que ele veio pronto assim, do nada, né? O capitalismo que existe hoje é um capitalismo que já é assim desde sempre, não, mas ele, né, como você falou no último encontro, ele se molda, né? Daí tem uma questão que eu penso assim, por exemplo, quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, assim, quando eu comecei a entrar no mercado de trabalho, meu pai falava muito de carteira de trabalho, então você tem que ter carteira de trabalho para ter seus direitos, para ter seus benefícios, se aposentar, né? Daí hoje eu falo para os meus alunos assim, esqueçam carteira de trabalho. Né? É uma coisa que cada vez mais é mais incomum, assim. Daí eu fico pensando assim, como é que... Daí eu tô imaginando que você está apresentando assim que pode ser um gatilho, né? De alternativas que a gente possa escapar, que a gente possa criar uma alternativa de produção, de distribuição e de consumo que não precisa necessariamente passar por esse mecanismo, né? Mas eu fico pensando assim, e nos outros processos, assim, né? E nos grupos que não estão inseridos dentro de uma comunidade como a UNAS, por exemplo, como o MST, esses trabalhadores uberizados, né? Os trabalhadores pejotizados, né? Em que a gente não sabe nem contra quem brigar, né? O patrão tem a cara, né? O motorista do Uber ele não sabe qual é a cara do patrão dele, não sabe a quem recorrer. E a organização é mais difícil, né? Então, num espaço como Heliópolis, que já tem uma história de 40 anos aí de luta, o processo fica até um pouco mais, né? Já tem um passo, já tem uma estrutura, né? Mas eu fico pensando, né? Uma coisa que a Marilena Chauí discute, né? E tá no texto que vocês indicaram aí pra gente, pra leitura, né? Uhum. Como é que esse capitalismo, ele permeia todas as entranhas da nossa sociabilidade e vai fragmentando, e tudo vira mercadoria, nós viramos mercadoria, né? Nós trabalhamos de graça para uma série de instituições aí, de tecnologia. E como é que a gente faz isso sem passar pela política? Porque, por exemplo, para se organizar, para constituir por exemplo, uma espécie de cooperativa, precisa de crédito, precisa de política pública, né? Como é que a gente consegue fazer isso desviando da ação política, né? Então, Edson, acho que assim, a questão não é nem fazer sem política, Edson. Tudo isso é feito atravessado pela política, por isso que acho que a perspectiva da gente aqui já é pensar, inclusive, sempre economia política, né? Nunca só economia, nem só política. O que eu acho que a gente fez muito no passado foi pensar no modelo de revolução política, para depois pensar no lugar que a gente ia viver. Vamos fazer uma revolução política e aí depois a gente vai ver o que a gente vai, né, o lugar que a gente vai viver. A perspectiva da economia política, ela tem que articular essas coisas ao mesmo tempo. Então, quer dizer, enquanto você cuida desse processo que seria ligado à produção e reprodução da vida, você está formando, você está se engajando, você está na rua, você está lutando, você está educando. Então, é isso. A gente vai fazer isso junto aqui, porque, na verdade, tem muitas definições de economia política, mas o que eu acho que a gente precisa fazer juntos aqui é construir essa perspectiva popular do que é a economia política, né? As coisas não podem ser separadas, Edson, essa é a questão. E aí, assim, por um lado, um grupo parece que só pensa em economia, e por outro, mesmo dentro da esquerda,
sempre uma perspectiva só que pensa, então vamos lá e vamos fazer uma revolução, né? E enfrenta 1000 dificuldades com isso, porque, enfim, não se sabe muito bem como é que isso se realizaria. Então, a gente está com o desafio de pensar as coisas junto. E uma outra ponderação, quando você fala, ok, é mais fácil fazer isso num espaço como o de Heliópolis, não tenho a menor dúvida. Sim, é muito mais fácil, porque você já tem laços constituídos. Não tem outra forma, Edson. Você precisa de laços constituídos, você precisa de uma comunidade, mesmo que ela tenha problemas, mesmo que não sejam todos que estejam na mesma comunidade, não importa. A gente sabe que o mundo não é, né, sempre com tudo bonitinho, arrumadinho, tem 1000 problemas, tensões, contradições. Mas há uma comunidade ali em torno de questões comuns. É nesse tipo de espaço que isso pode acontecer. Quando você fala assim, tá, mas o que eu faço com o cara que está trabalhando hoje com o aplicativo de Uber ou entregando comida lá no iFood, que não é uma população pequena, muito pelo contrário, né? A população gigantesca. Uma coisa eu te respondo, Edson, não vai ser com discurso e livre embaixo do braço. Não vai ser, né? E também não vai ser convencendo ele a participar de uma formação, porque ele está muito distante desse mundo. Então, se eu acho que tem alguma chance, é você criando espaços concretos onde a vida funciona de um outro jeito. E aí você traz essas pessoas para conhecer como é que as coisas funcionam nesse lugar. Gente, toda vez que a gente vai pegar uma experiência simples, eu levo meus alunos todo ano na escola Florestan Fernandes para eles verem como que o pessoal organiza as formações educacionais lá. Você leva os meninos, você leva as meninas, que vão ser professores, né? O pessoal que faz licenciatura na UFABC. Você chega lá, fala, isso existe, é assim que funciona, a gente faz assim. E aí, então, vamos fazer em outros lugares assim também, juntos, né? A mesma coisa está acontecendo agora com o projeto da gente em Heliópolis, ó. O pessoal, os alunos da UFABC que estão ligados ao nosso projeto estão encantados com as coisas que vocês fazem. Então, é isso. Isso é político. Isso é político sem ser numa dada forma de política. Então, acho que a questão é não separar essas dimensões, né? Então, e com isso a gente está mapeando muito bem o problema e as dimensões de tudo isso, né? Bruno, quer fazer alguma ponderação antes da gente avançar mais um pouquinho? Para a gente tentar adiantar um pouquinho para chegar na. Uma muito breve, muito Tá. breve. Mas retomando uma coisa que a gente comentou rapidinho também na semana passada, para quem estava com a gente, quem não, o vídeo já está disponível lá na nossa pasta, dá para acompanhar depois também. Os processos da nossa mudança, eles são lentos. Não sei se nossa, eu digo nossa, mesmo como pessoas percebendo o mundo e tal, não sei o que lá, e as exigências de tudo que a gente vê à nossa volta são muito rápidas, de produção, de ter que pagar conta, de ter que cuidar no dia seguinte, cada vez mais acelerado toda a dinâmica, e as nossas mudanças são lentas, a gente demora para perceber as coisas. Aprender um negócio que minha avó falou quando eu era criança, eu começo a entender hoje, que eu falei, puta, velha, tá certa, e eu tô entendendo só hoje. Então, levou 30 e poucos anos para poder entender o que minha avó falava, sabe, essas coisas assim, então, tipo, caramba, tá, é lento o processo. E não precisa de um ser iluminado, né? Porque o livro debaixo do braço. Não, das experiências da vida, do dia a dia. E a gente tem um modo como nós vivemos, como a gente se organiza, como a gente vai vivenciando o mundo e aprendendo involuntariamente. A gente aprende involuntariamente com o mundo. Então, por exemplo, você está lá andando na viela e tomou um susto um dia, aleatório, ou aconteceu uma situação que te traumatizou por um segundo. Você não pensou nisso, não sei o que lá, mas você começa a aprender com aquela situação, não passo nessa viela, não vou mais naquele lugar, e você aprende rapidinho com as experiências que você está vivenciando. Do mesmo jeito, do jeito que a gente se forma, o jeito que a gente consome, que a gente come, que a gente dá valor para a comida, que é imitando os outros como dá um valor para a comida, que a gente dá valor para o dia a dia, que é imitando os outros como a gente faz, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, imitando o que meu pai e minha mãe gostavam, ou que alguém que eu respeito muito gosta e eu quero imitar essa pessoa, e eu vou aprendendo involuntariamente essa série de coisas. Que é o que eu acho que a Kátia tinha comentado, né? Que o capitalismo coloca na gente. Coloca porque no modo que a gente vive, a gente vai aprendendo as coisas. Você vai precisando se adaptar e viver e tal. E o consumo tem um papel interessante, que a gente não vai discutir isso hoje necessariamente, mas é legal já de colocar isso uma luzinha acesa aqui na cabeça. O modo como a gente consome reflete muito como a gente percebe as coisas. Então, o valor que eu dou para os objetos que eu tenho acesso, que eu falo, nossa, comida,
um copo, que seja, um computador, sei lá. Quando eu olho esse negócio, eu percebo que tem vida de gente participando desse processo, gente que mora do meu lado, que trabalha aqui perto, e eu estou conectado com uma série de pessoas, então cada ação que eu faço ela tem um valor imenso, que não tem como pagar, eu tenho um valor imenso, tipo, eu estava conversando esses dias com um grupo de jovens de uma comunidade aqui em casa, aqui perto de casa, e aí eu falei, pô, eu olho para minha filha, que está com 1 ano e pouco, e eu, quando eu cresci a vida inteira aprendendo que eu tinha que me esforçar para ter uma boa profissão, um bom emprego. Tem que ter um bom emprego, tem que ter um bom salário, bom salário, bom salário. Quando eu me dei conta que o salário eu me vender no mercado, eu me colocar um preço, ou tentar me colocar, eu me disponibilizar por um preço, eu falei, como assim? Minha vida vale muito mais que isso. Aí eu olho para minha filha e falo, cara, eu não quero preparar ela para se vender, ser um objeto à venda de mercado. Vai ter que ser outra coisa. Mas como que eu vou fazer isso? Mas o valor que eu dou para minha filha é completamente diferente do que o valor que não intencionalmente me deram. Lógico que meus pais, minha família, minha avó, acham que eu sou muito mais do que um preço de um salário. Mas nessa dinâmica é isso que eu aprendi a ser. Um preço de um salário. Aprendi a reduzir minha vida a isso. Então eu sou uma mercadoria disponível para um sistema de mercado. Então toda essa dinâmica, enquanto a gente vai discutindo, fazendo essas discussões, ela muda a nossa percepção com a realidade. Pode parecer uma coisa tipo, não, a gente está aqui trocando ideia, mas vai mudando. Então, quando chega uma hora de refeição, toda vez que eu conversar agora, desde a semana passada, que a gente retomou algumas coisas de consumo, eu relembrei esse negócio da refeição, como o valor de ter um ritual para comer junto com a família. Falando, meu, isso aqui foi suor de trabalho nosso e de um monte de gente que está participando dessa mesa aqui que a gente nem vê. Então, se me obrigam a ter que comer enquanto eu estou almoçando, ou nem ter tempo para almoço, porque eu tenho que ficar fazendo correria, porque o cara está na bike, no iFood, então não sei o que lá, e já nem está na correria, que a vida inteira foi submetido a essas coisas. Resgatar essas condições, essas relações, vão criando condições para a gente encontrar os pontos que fazem laços sociais entre a gente. Fazem conexões que formam comunidade, mesmo que a gente não se conheça. Então, que a gente vai dando esses valores. Estou fazendo esse comentário, pode parecer uma coisa meio aleatória, mas não, acho que tem tudo a ver com economia política, acredito nisso profundamente, e que então esses passos que a gente está dando de discussão pode ter uma importância legal nesses valores. Era só isso que eu tinha para comentar. Valeu, foi mal. Legal. Gente, no final da aula passada, a gente colocou para vocês um vídeo de um canal, né, que chama Tese 11, em que a youtuber ela faz uma lista dos 10 maiores bilionários do Brasil. E é um vídeo recente, é do ano passado, e tem uma conotação bem pesada ali, porque são pessoas que entraram para essa lista especificamente no momento da pandemia, né? Então, assim, é bem complicado isso, né? Não é à toa, né? Eu consegui me elevar, né, num momento tão difícil do Brasil. Isso é bastante relevante, né? Você pensar isso. E aí apareceram os nomes das pessoas lá, né? Algumas da área de serviços, alguns banqueiros, enfim, tem lá o sócio do Facebook e tudo mais. A gente colocou esse vídeo para vocês. E um deles, assim, eu queria chamar a atenção para vocês para duas coisas que tem a ver com uma questão que a gente trouxe hoje para vocês, que a gente já discutiu, por isso eu nem vou formular em torno de pergunta mesmo, que acho que a gente já respondeu. Essa coisa de você nomear os bilionários, que é importante, porque a gente precisa dar cara, né, para não ficar achando que o mercado é uma entidade metafísica, né? É importante isso, né? Senão a gente começa a se iludir, né? Achando que não são pessoas, né? Que, enfim, que estão por trás dos... O mercado é um conjunto de processos, mas você tem seres humanos que estão por trás desses processos, né? Mas aquela lista e isso toca numa questão muito importante, gente, que é o quanto nas últimas décadas, e aí a Mércia mesmo puxou isso muito bem, e outras pessoas também, o quanto o foco da nossa discussão, que a gente entendia como anticapitalismo, foi na distribuição da riqueza, e como a Cleide mesmo falou, né, do pagamento dos impostos, né, pessoas que ganham tanto, que lucram tanto, e que deveriam pagar os seus impostos, etc. e tal. E eu queria fazer um comentário bem breve sobre isso, gente. A gente já comentou, eu acho que vocês já entenderam que a luta ela é, no mínimo, contra 3 frentes. Uma luta que é contra uma frente só, ela, inclusive, pode nem ser ela nem pode ter a ver com o anticapitalismo, né? Eu falei para vocês em outros momentos, né?
As propostas de taxação de grandes fortunas, elas são propostas de economistas capitalistas. Tem vários economistas capitalistas que defendem isso. Vários, certo? Então, isso é muito importante. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque nós não temos que taxar as grandes fortunas? Muito pelo contrário, né? Taxar as grandes fortunas seria uma forma hoje de gerar justamente recurso para comprar vacina, para gerar alimento, para investir na produção, para 1 milhão de coisas. Isso não está em questão. Mas é muito importante que a gente saiba que essa pauta não é uma pauta anticapitalista. Porque, na verdade, a própria noção de você construir um estado de bem-estar social, digamos assim, que nós nunca tivemos no Brasil, né? Não chegamos nem perto disso, os modelos europeus de bem-estar social, eles estão dentro de uma lógica do capital. E aí eu queria colocar só uma questão para vocês, gente. Por que o foco não pode ser só na forma como a produção da riqueza é feita e por que principalmente não tem como mais a gente sustentar isso? Vamos pensar no seguinte, gente. Há, sei lá, 70 anos, quando nós... ao falar, por exemplo, da forma como o capitalismo está causando dano ao planeta, nós ouvíamos alguns ambientalistas falando sobre isso, e isso não era tão difundido quanto é agora. Naquela época, você pensava, vamos redistribuir a riqueza, mesmo gerada dentro da lógica do capital, vamos pegar essa riqueza e vamos usar essa riqueza para enfrentar esse modelo, né? 70 anos atrás, 100 anos, 70 anos atrás. Poderia ter funcionado. Poderia, porque eu poderia falar assim, eu vou taxar as grandes fortunas, eu vou investir no SUS, eu vou investir na educação pública, eu pego um governo com o mínimo de sensibilidade humana, que taxa as grandes fortunas e investe, a gente muda esse país. Gente, não dá mais tempo. Se acontece isso hoje, e os capitalistas continuam produzindo da mesma forma como eles têm produzido, a espécie acaba. Infelizmente, nós chegamos nesse ponto. Por isso que hoje não basta isso mais. E é triste escutar isso, porque nós tivemos essa chance. Só que teria que ter sido antes. Esse dado que o Bruno está trazendo, né, ontem, não só isso, né, Bruno? Falou do aumento da temperatura, mas também fizeram uma projeção para 2100, né? A projeção do aumento da temperatura para 2100 vai pegar a minha neta ou meu neto, gente. E vai pegar os netos de muitos de vocês aqui. Né? Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente, muito importante em tempos pandêmicos, né? Numa dada aula aí, a gente começou a discutir se hoje, para a gente no Brasil, uma social-democracia já não estava de bom tamanho, tamanho inferno que a gente está vivendo. Gente, se eu fosse responder, tipo, a curto prazo, o que eu falaria? Muitos de vocês já me conhecem. Gente, tá ótimo, tá? Porque as pessoas estão passando fome, as pessoas estão morrendo na rua de frio. Então, qualquer coisa que possa melhorar a vida das pessoas é o suficiente. Vamos para a gente poder voltar, né, para as escolas, compra vacina, volta para as escolas, podemos comer, podemos nos organizar, etc. e tal. Gente, se o capitalismo continuar funcionando da forma como ele funciona, vai ser uma pandemia depois da outra. Não tem política pública dentro dessa lógica que vai fazer nem a gente conseguir se manter a longo prazo dentro das escolas. A gente hoje não tem nenhuma garantia de que nós vamos conseguir enfrentar as pandemias de outro jeito. O capital não tem como... O capital só faz gestão da morte na pandemia. A gente viu isso. Olha para onde foram as vacinas, gente. Israel estava com 5, 7 vezes, acho que foi até mais, 5 ou 7 vezes mais vacinas do que eles precisavam. Foram doar para a Palestina dias antes de vencer. Isso é capitalismo. Entendeu? Isso é a lógica do capital. Então, olha as empresas, gente, que foram fazer as vacinas. São grandes empresas de mercado. Então, assim, a gente está diante, de fato, de um monstro. E, portanto, se eu luto por distribuição de riqueza, é pensando já no como que eu vou usar esse recurso muito bem para enfrentar tudo isso. Né? E aí eu queria chamar a atenção para vocês no seguinte, gente.
Dentre esses bilionários, né, que estão ali enunciados no vídeo, e são realmente os últimos que entraram, né, para os 10 mais ricos do mundo, tem duas figuras que são ligadas, já falei isso para vocês na semana passada, que são ligadas a fundações que atuam fortemente nas políticas educacionais no país. E a gente vai voltar a falar nisso, sobre isso ao longo das nossas aulas. Isso é muito sério, gente, porque essas fundações, elas mobilizam a forma como os nossos jovens vão ser formados, que tipo de princípio que eles vão aprender, como que eles vão organizar o seu cérebro, como o Bruno estava falando, como que a cabecinha da aluna vai ser formada, porque eles não interferem só nas escolas particulares, gente. Aliás, eles praticamente não interferem nas escolas particulares, porque não precisa. Eles interferem na rede pública. São fundações que têm porta aberta no Conselho Nacional de Educação, que definem, como diz um colega nosso lá da UFABC, as pautas do Conselho Nacional de Educação. E depois as coisas vão chegando nos espaços, nas parcerias, nas comunidades. Então, isso é o capitalismo, quer dizer, não adianta simplesmente a gente mexer num aspecto. E acho que por isso que essa visão, esse exercício todo enorme que a gente está fazendo de conhecer as múltiplas dimensões é tão importante, né? Não basta eu entender o aspecto, eu preciso entender todos os outros, né? Acho que isso é um elemento. Outro ponto que a gente já tinha falado também, se a esquerda brasileira, ou o que a gente chama de esquerda brasileira, é necessariamente anticapitalista. Não é, gente. Não é. Não é porque a gente vive num território que tem sofrimento demais. Boa parte do tempo a gente nem consegue. A gente vive numa situação com tantas mazelas e com tanto sofrimento que a gente tem muita coisa para enfrentar. Então, também essa coisa, às vezes, que a gente fala assim, nossa, mas com tanta gente de esquerda, por que a gente não consegue mudar? Porque as pautas são muito diferentes dentro da esquerda. As pautas são muito diferentes. E todo mundo que está na luta cotidiana sabe muito bem disso. As pautas são muito diferentes. As pessoas estão lutando por coisas muito distintas, né? Então, parece que não tem esse ponto comum. E é isso que o Edson puxou, né, da política. Talvez uma das questões que a gente precisasse justamente discutir é: nós precisamos levantar as pautas contra as quais a gente vai lutar. E aí fazer política em relação a elas. E se eu tenho hoje uma totalidade que não é necessariamente anticapitalista e, portanto, não está indo em rumo a uma revolução do capitalismo de grande porte, qual é a nossa pauta? Nós queremos lutar contra o capitalismo, então, de uma outra forma, ou a nossa pauta é construir uma sociedade de outro jeito? O que é que a gente quer? E sem definir isso, a gente não consegue estabelecer como que a gente vai fazer. Acho que essa é a discussão política, né, que tem essa dimensão muito forte. Então, tem muitos pontos aí que eu acho que vão aparecendo, né, nessa discussão toda. Então, eu sei que é difícil, gente, porque vai abrindo, né? Vai abrindo, e cada vez mais parece que o problema vai ficando maior. Mas quando a gente fala que vai estudar, é isso. Bruninho, não sei se a gente deixa a discussão. Acho que talvez do que a gente tinha pensado para hoje, talvez a gente possa deixar 2 pontos para a próxima aula e pegar um, que é o seguinte, até para dar uma caracterizada um pouco no nosso capitalismo aqui, ver o que você acha. A gente falou para vocês que uma das grandes formas do capital se acumular e acumular capital e gerar valor é através do trabalho assalariado, certo? Bom, mudou muito isso nos últimos tempos, né, gente? De muitas maneiras, né? Vários de vocês falaram, inclusive, né? O próprio Edson falou, né? Que é uma carteira de trabalho, um salário hoje, né? Mas nós temos uma outra dimensão ainda, que é a escravidão no Brasil. Essa semana mesmo saiu mais uma notícia, isso é muito frequente. O Ministério Público, a gente não tem mais Ministério do Trabalho, aliás, agora parece que tem de novo, né? Criaram o Ministério para o Onyx e aí devolveram o Ministério do Trabalho, né? Mas, enfim, que o Ministério Público libertou uma série de trabalhadores, né, da condição, o pessoal fala análogo à escravidão, né? Me incomoda muito esse termo análogo, né? Porque não tem nada de análogo, né? É escravidão.
E aí uma questão que eu pensei da gente discutir para começar a montar o que é esse nosso capitalismo é isso. Gente, por princípio, no capitalismo não tem escravo. Por princípio, tá? Teoricamente, não tem escravo. Porque uma das formas de você acumular capital é explorando o trabalho assalariado. Faz parte da lógica econômica. E aí, Bruninho, que raio que é isso aqui, então? Que tá cheio de escravo por aí? Tipo, em São Paulo, né? Não tô Em falando São lá Paulo. viu, gente? Tô falando em São Paulo, fazendo roupa para grandes lojas de departamento, né? E se não for considerar, por exemplo, se a gente não quiser considerar só esse grupo de pessoas, a gente pode ampliar, por exemplo, o pessoal que a gente fala que é o trabalho uberizado, que o cara tem que pagar para trabalhar. O que Ou é isso? para as diversas empregadas domésticas que ficaram em cárcere privado ano passado, sem Pronto. poder sair das casas de classe média, porque as pessoas não queriam se contaminar, isso foi denunciado para tudo quanto é canto, né? A gente que está distribuindo, que a gente estava comentando, né? A gente está descrevendo junto aqui, pensando, o capital em termos gerais, como que ele funciona. Mas no dia a dia, na prática das nossas relações, ele funciona de um jeito um pouco diferente. Porque ele não funciona em termos gerais, ele funciona em termos reais. E aí, em termos reais, diferente dos termos gerais, a gente precisa pensar que quando a gente descreve esse processo, a gente descreve como ele se dá nos territórios em que a indústria se fundou e produziu rápido, o que a gente chamou de forças produtivas até agora. Então, montei uma indústria. E antes a gente produzia pelas famílias, um grupo de famílias junto dentro de uma cooperativa, sei lá, 100 camisetas por semana. E aí você produz 100 camisetas a cada hora, a cada 2 horas, quando você instaura uma indústria. Então, olha o ganho que você teve de produtividade. E aí a camiseta que custava R$100 custa R$10. Então, pronto. Então, olha como as dinâmicas bagunçam tudo. Então, grande desenvolvimento de força produtiva, aumenta muito a produção, diminui o custo de um monte de coisa, começa a distribuir de um jeito todo torto, mas vai se desenvolvendo as coisas de uma maneira, e tudo isso funcionando em torno de trabalho assalariado, onde está se desenvolvendo, que é lá no centro europeu, na Europa. Ela é um grande centro e está produzindo para atender os europeus. Então, é isso. Mas de onde que ela vai comprar, por exemplo, a comida para os seus trabalhadores? Porque está ampliando a indústria e está tendo um aumento de população, está tendo aumento de trabalhador. O território que você plantava agora tem uma fábrica, então não tem mais plantação, você precisa buscar plantação em outro lugar. Você vai então para as colônias. Brasil, Cuba, Argentina. E aí você vai começar a pegar então os recursos que tem lá para alimentar a sua indústria. As pessoas lá precisam comer na sua terra e os insumos para você poder produzir mesmo, efetivamente. E aí o que acontece? Quando você faz isso, a gente tem... Opa! Temos uma visitante ilustre. Oi, Luninha. Ai, que linda! Essa é uma coisa fofíssima. O que você quer aqui? Ela não quer discutir economia política, pai. Tô querendo colo. Tá querendo colo mesmo. Carinho e trocar ideia, né, amiguinha? Aí o que acontece nessa bagunça toda? Que foi? Não? Não, tá. Ela é fofinha. Né, neguinha? Vem cá. Isso. Peraí, vai ser aqui mesmo. Vai lá, Bruninho. Cuida dela um pouquinho que eu toco aqui. Ai, que graça. É uma fofa. Opa! Veja. Ele não... Ela tá carente, eu preciso lá já atender a bichinha. Mas rapidinho. Ó, o pai com culpa agora. Vai. Eu tô me sentindo mal culpada, queria um abraço gostoso. É bom, pai, sentir culpa. Faz parte do processo de formação da paternidade. Não é? É que a minha casa.
Falhou, Bruninho, o microfone um pouquinho. Tá tranquilo, tá tranquilo. Então vamos buscar onde? Nas colônias. E aí, isso que eram as colônias, Brasil, Argentina, Cuba, tal, não sei o que lá, vai entrar então no processo de mercado. Mas não para produzir indústria, bens com alta tecnologia e tal, para produzir coisa básica, comida, carvão, madeira, para alimentar a indústria do centro. E aí o que a gente vai falar que vai ter, então, vai ficar na periferia, onde ficam produtos que são de baixo valor agregado, e o centro que de alto. Aí você fala, nossa, mas como assim de baixo valor agregado, de alto? Eu juro que é muito simples. No centro, o pessoal produziu uma máquina, porque fazia parte do projeto e tal, não significa que seja melhor, tudo depende do que você pretende fazer, uma máquina para produzir camiseta de algodão. E a gente produz o algodão. E aí a gente falou, pô, eu quero comprar essa máquina para poder produzir algodão aqui no Brasil também. Quanto custa? Olha, para você comprar, você vai ter que produzir aí 150 toneladas de algodão, que vale uma máquina. O meu vai ter que produzir algodão pra caramba para poder comprar uma máquina. E tasca produzir algodão. Só que o meu vizinho, na Argentina, ou no Chile, também está querendo comprar aquela máquina. Então vai ter que produzir 150 toneladas de algodão. E aí nós dois produzimos muito. E quem quer comprar, vai comprar de um. Então eu tenho que baixar o preço para poder competir, né? É aquilo que a gente falou lá do mercadinho da mercearia e do mercadão. E aí o preço não vai cair. Para cair e para eu continuar tendo algum lucro, eu preciso repassar esse valor para alguém. Para quem que eu passo? Para o meu trabalhador. Ele vai receber menos. Ou ele vai ter menos comida para passar o dia. Ou ele vai ter que trabalhar a mais pelo mesmo salário. Eu vou repassar esses valores para quem está trabalhando. Aí eu consigo baixar o preço bem e produzir a mesma quantidade ou mais para poder comprar a máquina. Ou seja, para comprar uma máquina de algodão, eu preciso de 150 toneladas de algodão. Aí eu tenho uma máquina de algodão, mas os caras não precisam disso, eles produziram muito mais rápido. Então a gente fica periférico e dependente. O que a gente poderia chamar até de subdesenvolvido, dependendo da perspectiva. E por que dependente? Simples. Porque o meu consumo, a minha produção e a minha distribuição estão sendo determinadas não pelas necessidades do meu povo, do meu território, mas pela necessidade do centro. Então eu quero produzir uma máquina. Eu quero uma máquina. Mas para isso tem que produzir muito, tal, não sei o que lá. Mas consegui a máquina. Eu vou vender para quem? Putz, eu vou vender para os caras do centro, porque quem está no meu território não vai comprar isso aqui. Não tem dinheiro para comprar. Quem tem é uma elite muito pequena. Então, mesmo se eu me industrializar, se eu produzir e tudo mais, eu vendo para o centro de novo, ou para um grupinho pequenininho que pode comprar no meu país. Mas o consumo, a distribuição e a produção, então, não estão determinadas com relativa autonomia pela gente. Quem determina é o centro. Entendeu? Essa é a dinâmica. Isso é o Brasil, capitalismo dependente, capitalismo periférico, capitalismo subdesenvolvido. Periférico que produz matéria-prima, coisa de baixo valor. Subdesenvolvido porque não tem as forças produtivas acompanhando as forças do centro, não fazia parte do processo, e quando se inseriu no mercado mundial, já se inseriu para produzir matéria-prima. E sempre lucrou, então não preciso desenvolver nada aqui. Eu estou lucrando. Se você se coloca no lugar de um capitalista poderosão, dono de terra, eu estou lucrando, para que eu vou botar a indústria aqui? Não precisa, não faz sentido fazer isso. O ciclo não fecha no mesmo território, gente. Essa é a questão. Não precisa, Tem muita gente que fala, é um absurdo, né? Como assim tem trabalho escravo e isso é anticapitalista? Gente, é anticapitalista se você olhar só dentro do próprio território. Exatamente. Se você olhar no globo como um todo, você vai entender o lugar desse trabalho escravo no esquema inteiro. Pronto. E aí você vai entender por que hoje você tem agora, nesse momento, nesse instante, né, alguém em diversos bairros paulistanos fazendo uma calça, certo? Que vai ser vendida em lojas de departamentos, que a gente entra todas as horas em São Paulo, né? Por 10 centavos, por 20 centavos, quando bem remunerados, R$1.
mas a calça vai ser vendida por R$150, R$200. Estou falando de uma calça jeans. Tem um filme do Michael Moore, depois eu coloco aqui a referência direitinho no chat, em que ele vai na Guatemala para ver uma produção de roupa, de terno, e custava $1,50. Aí ele vai na loja nos Estados Unidos, e na loja custava $1.000. Essa é a distância. De superexploração do trabalho é acúmulo de lucro. E o cara da Guatemala, que é dono da fábrica, ele não vai querer desenvolver a força produtiva? Não precisa, ele está lucrando. Aqui. Esse é o lance. E aí, para fechar a bagunça, que aí a gente lasca de vez, porque a gente está nesse tipo de dinâmica de capitalismo dependente, ou seja, tudo quem determina é o centro, todo o lucro ou toda a produção vai ser jogada nas costas do trabalhador. E não é uma questão simples, assim, porque é onde você consegue tirar esse valor. Você não vai desenvolver sua tecnologia, porque não precisa. E vai ser um gasto muito grande, vai diminuir seu lucro e você está conseguindo manter. Você não vai aumentar a demanda de consumidores do seu país. Porque se você fizer isso, para fazer isso, você tem que aumentar o salário, o que diminui a sua capacidade de lucro. Porque para a pessoa poder ir no mercado comprar, ela precisa ter mais dinheiro sobrando. Então não vai lá ficar comprando coisa aleatória. Então eu não vou aumentar o salário, eu não vou. Onde eu tiro? Então, são 3 dinâmicas. Quem trabalha isso é o Rui Mauro Marinho. Eu aumento a intensidade do trabalho, período que o cara trabalha pelo mesmo salário. Eu diminuo na capacidade dele de consumir para se reproduzir todo dia. E aumento a capacidade dele produzir na mesma quantidade. Quer dizer, eu forço ele a trabalhar por mais com medo de perder seu emprego. Então, essas dinâmicas vão fazendo com que a gente tenha esse tipo de loucura, em que tudo a gente joga nas costas do trabalhador. Até do trabalhador que não vai consumir. Você não chega com dinheiro suficiente para ir lá nas Casas Bahia e comprar o teu eletrodoméstico. Você vai comprar no crediário, que vai ser uma fortuna de juros que vai ser tomado do seu salário pro resto da vida. Para tudo que você for consumir, vai jogar aí. Ou seja, em todas as dinâmicas, você está extraindo o valor do trabalhador. Mesmo que você fala, pô, legal, pude ter acesso ao negócio. É excelente, que bom que a gente pode ter acesso. Mas esse acesso também está dentro dessa lógica. Bruno, só fazer uma ponderação. E aí vem um equívoco, gente, quando a gente ouve esses discursos do tipo: nossa, mas com essa massa de trabalhadores, será que esses capitalistas não vão perceber que daqui a pouco não tem ninguém mais para consumir e eles mesmos vão começar a ganhar menos dinheiro? Gente, pode parar. Não funciona dessa forma. Hoje mesmo estava vendo uma entrevista da Luísa Trajano falando sobre o interesse dela em comprar os Correios, porque os Correios, como alguns de vocês já devem ter visto, já tem até propaganda defendendo a privatização dos Correios. Não preciso que vocês imaginem o que vai ser o Magazine Luiza comprando os Correios, o quanto eles vão conseguir aumentar o capital deles, porque o Correio entrega rápido em tudo quanto é lugar. Certo? O Correio entrega numa comunidade indígena do Amazônia, que você pega barco para chegar. Ele chega em tudo quanto é lugar. A Magazine Luiza hoje quer vender para tudo quanto é lugar. Então, assim, o Correio sendo privatizado, se uma empresa como essa compra, vai ser o negócio do século, né? E aí, quando alguém foi perguntar se havia realmente interesse, né, de comprar ou não, ela simplesmente falou: eu não posso responder para começar, porque a minha empresa é de capital aberto. Só essa resposta, gente, ela já é muito interessante, para a gente não ficar achando que você está falando de uma dona de venda, que se tiver menos gente consumindo os produtos aqui, deixa de ganhar dinheiro. É uma empresa de capital aberto, ou seja, está na Bolsa de Valores, está lidando com outras relações, e que não tem a ver necessariamente com um investimento aqui. A gente vai tentar desdobrar um pouco isso, apesar da nossa intenção ser avançar um pouco mais, né, em outros aspectos, outras aulas. Mas, gente, eu queria só fechar, assim, como já são 9h30, o Gessé criou um conceito, né, que chama elite do atraso. De onde que ele tira essa expressão? Por que ele usa essa expressão? Né? Por que adjetivar dessa forma? Porque é isso aí, quer dizer, por que ele chama a nossa elite brasileira dessa elite do atraso? Porque é esse tipo de lógica que funciona. Não é só Brasil, lógico, né, gente? Todas essas descrições desses territórios que o Bruno deu, e quando o Bruno fala colônia, a gente não pensa que é a colônia lá atrás, não, é a colônia agora mesmo. Porque o modo como a gente se relaciona ainda é colonial.
se nós ainda continuamos produzindo, pensando, né, olhando para fora, não é isso? Gente, o que a gente produz nesse país mais? Soja? Vocês comem quanto de soja? Eu não, né? E sustenta né, a produção. Importante pensar nisso. A gente continua com essa mentalidade, né, de colônia. Na página 107, é bem curtinho, só para a gente fechar, do texto A Elite do Atraso, o Gessé diz assim, olha, a elite dos proprietários mantém seu padrão predatório de sempre, grilagem de terra, covarde e assassina como sempre. Foi e ainda é uma espécie de acumulação primitiva de capital eterna no Brasil. Os grandes latifundiários aumentavam sua riqueza, aumentavam sua terra e riqueza pela ameaça e pelo assassinato de poceiros e vizinhos, como, aliás, acontece ainda hoje. Nada muda significativamente com a elite do dinheiro de hoje, que compra o parlamento, sentenças de juízes e a imprensa e o que mais for necessário para manter o seu bolso cheio. O que importa é garantir o saque ao orçamento, a rapina das riquezas nacionais, como sócio menor do capital estrangeiro, essa descrição que o Bruno deu agora, e a quebra do ânimo e da solidariedade dos trabalhadores para a maior exploração possível do trabalho. Essa é a descrição do que seria este grupo e a cara do que acontece aqui. Então, é 9h30. Vocês estão deprimidos? Eu estou deprimida. A gente vai precisar encontrar um tema mais feliz para algum encontro nosso, que eu estou ficando deprimida. Deixa eu só falar uma coisa para a gente tentar não dormir deprimido. Eu acho que é por isso que a gente luta por uma educação decolonial, né? Esse é o contraponto possível e praticado já, né? Então, só vou dar um exemplozinho assim. Uma vez eu recebi uma visita de uma moça de uma cidade na Argentina que chama Rosário, que é uma cidade educadora, né? Ela, enfim, tem toda uma construção ali de políticas, pensando como uma cidade educadora. E aí eu fui mostrar o céu para ela, né? E aqui é isso, aqui é aquilo. E estava tudo meio pelado ainda, porque a gente ainda não tinha inaugurado. E aí eu falei, aqui vai ter um armário, aqui vai ter não sei o quê. A biblioteca estava vazia, então aqui vão ficar as estantes, né? E a gente ainda não tem, porque a gente está esperando a prefeitura comprar, e aí é um processo burocrático de licitação, do mobiliário, não sei o quê. E aí ela começou a dar risada. Eu falei, mas o que essa mulher tá rindo, né? Aí ela falou, não, eu tô achando engraçado, porque assim, na minha cidade a gente não compra nada, a gente faz. Eu falei, como assim vocês fazem? A gente tem oficinas pela cidade, a gente precisa de um móvel, a gente vai lá na oficina e a gente faz. Né? Que essa ideia é um pouco da Fab Lab, assim, né? Que a gente ficou tão feliz quando a gente começou dessa coisa da cultura maker, mas não vinda como periferia, franja do capitalismo, essa coisa horrorosa, né, que a gente está acostumado a ver. Não, quer dizer, eu preciso de uma coisa, eu vou lá e faço. Eu preciso de uma saída, de uma solução para determinado problema, eu crio e compartilho em rede. E isso estava deixando a gente com muita esperança, né? Então, acho que tem um pouco, assim, só para a gente não dormir muito triste, assim, existem possibilidades, né, para a gente, tudo bem que elas são pequenininhas, é trabalho de formiguinha, mas elas existem. Não é pequenininha não, Marília, de verdade. Eu falo assim, eu entendi o tamanho das coisas depois que a aluna nasceu. Porque, por exemplo, quando ela faz uma coisa que eu falo, nossa, coisa besta, é imenso, de gigante, de falar, mano, que vida maravilhosa, não tem preço na vida de uma pessoa. Então, cada pessoa, isso eu acredito, tipo, plenamente, assim. Às vezes a gente se acostumou a ver a cidade moderna, a organização da vida, como um grande planejamento de objetos que precisam ser ajeitados. E não é gente, a gente não pode perder essa dinâmica. Então, cuidar de uma pessoa, atender a necessidade de alguém é gente. Isso é muito potente, a gente não pode perder isso aí, senão a gente surta. Isso não faz bem, não. Ô, Suzy, eu estava... queria... Fala, meninas. Quem que vai primeiro? Márcia. Eu só estava pensando aqui, eu acho que quando falou da elite do atraso, e aquele momento que você colocava, eu fiquei pensando, existe a elite do atraso, mas eu me sentia atrasada.
sabe? Porque eu pensei, poxa, mas aí como movimento, o que nós temos que fazer? Então, parece que a gente... Então, eu acho que provoca essa aula uma questão de um desânimo, mas eu falei assim, mas o que nós temos que fazer, além de estar discutindo aqui, prontificando todas as terças, refletindo, saber, né? Trocando, mas nós temos um país aí que eu tenho que ir para a rua dia 7, né? Então, assim, eu acho que é legal o que provoca, assim, mas eu não posso ficar parado, eu tenho que estar em movimento. Eu acho que é isso que eu gostaria de colocar, para que... porque eu acho que se traz de uma forma que a gente não pode ver, de uma forma dicotômica, né? Mas assim, não, mas amanhã nós temos que ir para a rua, você é importante estar lá. Nós estamos construindo história, e a história na qual nós queremos compor aqui, porque eu falei assim, poxa, a elite do atraso, ele depois de tanto tempo de experiência, quantos lavradores morreram, quantas pessoas de liderança morreram para lutar pela reforma agrária, e ele lança o livro dizendo, é uma elite do atraso que segurou tudo isso, não podemos ser ingênuos, né? Então, eu acho legal compartilhar isso, porque isso tem que ser, porque para mim teve um momento que eu falei assim, mas, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui discutindo saberes, eu estou querendo entender, eu estou querendo estudar, eu estou querendo tudo, e está pegando fogo, né? Não, aí eu acho que aí, de repente, foi levando de uma forma que eu consegui refletir que não podemos parar, é isso. É isso, Marcinha, tem que fazer tudo ao mesmo tempo agora. E a gente não pode também desmerecer o trabalho do... A gente precisa entender o que a gente está fazendo, né? A gente tem que fazer e tem que entender o que está fazendo. Isso é muito importante. A gente tem que fazer as duas coisas. E a gente já faz muita coisa também, né? Eu acho que, assim, o difícil é quando a gente começa a avaliar o modo de produção como um todo, a gente vê o tamanho do desafio. Mas a gente precisa fazer esse trabalho, gente. É praxis, né? Praxis envolve entender e fazer e entender, pensar e fazer e pensar, e é tudo ao mesmo tempo agora, e é o que a gente está fazendo aqui. E tem hora que tem que parar para pensar mesmo, né? A expressão parar para pensar é muito boa, né, gente? Eu só queria falar para a Marília o seguinte, eu não estou indo dormir depressiva com essa conversa. Eu vou fechar com uma música hoje, para ficar todo mundo feliz. Na minha opinião, a gente está fazendo aquilo que a minha avó falou, tem hora que precisa esperar e deixar a terra descansar. E quando a gente para conversar junto e olhar para o capitalismo, ver o que ele defende, e, ao mesmo tempo, olhar para a economia solidária, olhar para a tecnociência solidária e olhar para novas possibilidades no desenvolvimento do território, a gente está vendo só qual é o insumo que nós vamos botar nessa terra para poder produzir a próxima colheita. Então, vou virar essa bola aí, Marília, não vou deixar você dormir triste, não. É isso mesmo, tem coisa que a gente vai precisar e a gente vai ter que falar assim, como é que nós vamos produzir esse negócio aí. E gostei muito da aula de hoje. Eu às vezes fico falando demais, mas eu esqueço que está gravando, né, gente? A gente tem uma pessoa ótima que depois ela tira tudo que é comprometedor. Quando tem. Mas acho que não teve hoje, do meu não. Tio foi não, a do tio sacanagem, não precisa tirar, a do tio foi ótima. Se ninguém mais quiser fazer nenhuma ponderação, eu quero terminar com uma musiquinha e falar um tchauzinho, mas vamos terminar com música para a gente poder ficar bem. Boa noite, Índia. Você está quietinha aí hoje? Já estou com saudade de você já. Cláudio, fala, querido, fala. Rapidinho, eu acho que seria interessante esse livro aqui, a gente estava falando do István Mészáros, apesar dele ser absolutamente deprimente, tá? São, acho que umas 800 páginas de depressão pura, mas ele porque na realidade é um pouco de filosofia amarretada, mas ele expressa muito a realidade, tá? Eu acho que é uma leitura que vale a pena para a gente não ficar acreditando que daqui o mundo vai melhorar, que as coisas vão ficar... Não, ele realmente descreve uma realidade de uma maneira, com uma franqueza atroz, eu diria. Tem uma descrição, né, analítica, mas a gente tem que fazer melhorar, né, Cláudia? A gente precisa... Não, claro, nosso papel é tentar reverter, mas o que ele diz ali se vocês deixarem do jeito que está... Isso, esse é o ponto. Eu deixo contar como é que vai ser. Exatamente. Mas a gente pode pegar assim, os trechos e colocar lá nas nossas referências. Ô, Su,
Tem um cara que eu gosto muito, que eu estudo, que você já sabe, né? Que é o Franz Inkelambert. Ele tem uma expressão legal para o que ele faz. Ele fala assim, que ele é um pessimista esperançoso. É tipo isso, entendeu? Você analisa e fala, mano, que droga. Não, mas peraí. A gente é gente, dá pra fazer as coisas. Tem duas expressões boas. Essa daí do pessimismo esperançoso e o Walter Benjamin, que fala que é pessimismo organizado, né? A gente tem um pessimismo organizado, né? É esse que vai pra luta. Ó, vamos terminar com música aqui. Peraí. É só, não precisa nem escutar tudo, é só pra vocês irem saindo felizes, tá bom? Já começamos no estilo latino-americano hoje, vamos terminar no estilo latino-americano também.